Sabe aquela ideia que pode de repente virar uma chave na nossa vida? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje, com base na obra Emoções Inteligentes, do Tiago Brunetti. E se o grande segredo para governar a própria existência não estiver tanto nas ações, mas sim no domínio total das nossas emoções? Vamos descobrir juntos como isso funciona? Bom, para começar, a gente precisa encarar uma verdade que dói um pouco. Quando não governamos as nossas emoções, são elas que nos governam. Simples assim. E o preço que se paga por isso? Ah, ele é alto e aparece em todas as áreas da vida, muitas vezes de um jeito bem devastador. E aí o livro já chega com uma pergunta daquelas, bem direta, que faz a gente parar para pensar. Quantas oportunidades, e não só de negócios, mas na vida, já foram por água abaixo por causa de uma reação impulsiva, um momento de pura impaciência? É algo que acontece muito mais do que a gente gostaria de admitir, né? E o pior é que o estrago vai se espalhando, sabe? O descontrole emocional custa amizades que a gente valorizava, arruína relacionamentos, cria um monte de problemas financeiros. E talvez o mais doloroso, pode nos levar a repetir com nossos filhos os mesmos erros que talvez tenham cometido com a gente. É um ciclo destrutivo que precisa ser quebrado. Ok, mas se o grande problema é esse desgoverno todo, a solução, por outro lado, fica até meio óbvia, né? É preciso aprender a se governar. Chegou a hora de pegar o leme da própria vida de volta nas mãos. E tem essa frase no livro que, nossa, é a chave de tudo. Ela mostra que, antes de sequer sonhar em governar uma carreira, uma família ou qualquer projeto que seja, o domínio precisa começar por dentro. O autogoverno é a base, é o alicerce de qualquer conquista de verdade. E qual é a ferramenta para conseguir fazer isso? A tal da inteligência emocional. E olha, isso não é só uma habilidade extra, um plus no currículo. É o item mais essencial da bagagem. É a capacidade de entender e gerenciar o que se passa aqui dentro para que as emoções joguem no nosso time e não contra a gente. Tá, muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como é que se faz isso? Pois é, o livro entrega um verdadeiro kit de ferramentas que se apoia em três bases, três pilares essenciais para a gente desenvolver essa maestria emocional. E aqui estão eles. Os três pilares são motivação, que o autor também chama de forma bem legal de entusiasmo, autocontrole, que é o domínio sobre si mesmo, e empatia, a incrível habilidade de se colocar no lugar do outro. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira base é a motivação. Mas não é aquela motivação que depende do aplauso dos outros, sabe? É um fogo que vem de dentro, um entusiasmo genuíno que faz a gente ter vontade de pular da cama, porque os nossos sonhos e objetivos são muito, mas muito maiores do que qualquer problema que apareça. A segunda base é o autocontrole. Essa aqui é crucial. É a capacidade de não decidir absolutamente nada no calor do momento, seja no auge da felicidade ou no fundo do poço da raiva. É aquela sabedoria de dar uma pausa, respirar fundo, analisar o cenário e só depois tomar uma atitude. É governar a mente, em vez de ser levado por ela. E por último, a empatia, que o livro apresenta com essa citação que, olha, é de arrepiar. Parar para pensar que o comportamento de alguém que nos fere é muitas vezes só um reflexo da dor que essa pessoa carrega, isso muda tudo. A empatia pode resolver metade dos problemas do mundo, porque ela nos conecta com a humanidade do outro. Agora tem um ponto muito importante aqui. Desenvolver a inteligência emocional não é o objetivo final. Não é o fim da linha. Na verdade, é o veículo que nos leva a um destino muito, muito maior: viver uma vida com propósito. O autor chama isso de Ideia Central Permanente, ou ICP. Que nome, né? Mas de forma simples, é a nossa missão de vida, a razão de ser. Quando a gente descobre a nossa ICP, tudo parece que se encaixa. As decisões, os relacionamentos, o trabalho, tudo começa a girar em torno desse propósito maior. É como encontrar um norte na nossa bússola interna. E para ajudar a gente a encontrar esse propósito, o livro lança um desafio, uma pergunta bem provocadora. Pense com sinceridade. Se 10 milhões de reais do nada aparecessem na conta hoje, a pessoa continuaria fazendo exatamente o que faz amanhã? Se a resposta for um não bem rápido, talvez seja um sinal de que o verdadeiro propósito ainda não foi encontrado. E aí? Essa pergunta mexe com a gente, né?
Pensa aí com calma e deixa sua resposta aqui nos comentários. E claro, se essa nossa conversa tá fazendo sentido, aproveita para deixar aquele like, seguir o canal Pinoma BR e ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos, combinado? Para viver esse propósito de verdade, é preciso atrair as pessoas e as oportunidades certas. E isso começa com a gente, elevando o nosso padrão pessoal. Como? O livro dá 3 dicas bem práticas. Conviva com pessoas que admira, frequente os mesmos lugares que elas e, claro, leia muito, principalmente biografias de gente inspiradora. Então, para a gente amarrar tudo isso, a mensagem central é a seguinte: as emoções não são as vilãs da história, muito pelo contrário. Elas são como o painel do carro, excelentes indicadores que nos dão informações valiosíssimas. Mas, na hora de segurar o volante e decidir para onde ir, a decisão final tem que ser da razão. E para fechar, fica essa reflexão final, que na verdade é um convite. Quem realmente está decidindo o rumo da sua vida? São as emoções que vêm e vão? São as circunstâncias, a opinião dos outros? Ou é uma escolha consciente, intencional, de governar as emoções para viver um propósito? A decisão, essa, está nas mãos de cada um. Obrigada por acompanhar.